pessoal, como estão? Então a gente vai aqui agora para a nossa última aula da parte que envolve circunferências dentro de geometria analítica, beleza? E o tema da aula de hoje é as relações entre as circunferências. Então, vocês viram as relações entre ponto e circunferência, reta e circunferência, e agora as relações entre duas ou mais circunferências, certo? Então eu vou começar daqui, eu vou começar dessa parte. Então dá uma olhadinha. As duas circunferências juntas, elas podem ser externas ou internas, sem nenhum ponto em comum. Dá uma olhadinha. Uma circunferência não tem nada a ver com a outra e elas não têm ponto em comum. O que eu quero observar com vocês é que, tá vendo isso aqui, ó, que eu vou chamar de D? É a distância entre o C1 e o C2. O que seria C1 e C2? O centro da circunferência. Então, se você for observar aqui, a distância entre esses dois centros, a distância entre C1 e C2, nesse caso, é maior que os dois raios juntos. Você consegue visualizar? Dá uma olhadinha, vou fazer de azul. Olha o raio da primeira, olha o raio da segunda. Certo? Então, se eu juntar os dois raios, a soma deles é menor que a distância entre os centros. Então, se isso acontecer, eu vou dizer que elas são externas. Olha aqui esse detalhe. Aqui eu tenho a distância também entre o C1 e o C2. Só que o que acontece nesse caso? A distância entre C1 e C2 ela é menor que o módulo da subtração dos dois raios. Por que eu estou colocando esse módulo aqui, pessoal? Porque às vezes o R1 pode ser maior que o R2, e aí o resultado da subtração pode dar positivo ou negativo. Então é melhor deixar em módulo, porque se tratando de distância, o resultado é sempre positivo. Bom, então, cadê o raio? O raio seria esse aqui, o raio da primeira, né? E aqui o raio da segunda. Certo? Então, se você observar aqui, você vai ter que a distância entre os dois centros é menor que a subtração dos raios. E eu tenho esse caso especial, que é quando o centro 1 e o centro 2 estão exatamente no mesmo lugar. Quando acontecer isso, essas circunferências são chamadas de concêntricas. Por quê? Porque elas possuem o mesmo centro. Tá certo? Então, essa situação aqui não tem distância, né? O Dzinho seria zero aqui. Beleza? Então, aqui eu tenho circunferência externa, circunferência interna, e eu tenho esse caso aqui, que é a concêntrica. Certo? Vamos falar um pouco do tangente. Então, o que são as circunferências tangentes? São as circunferências que possuem um ponto em comum. Então, se você observar, esse ponto em comum ele está aqui, ó, tá vendo? Vou chamar aqui de ponto P. Ela tem um ponto em comum. E aqui também. Qual que é a diferença dessas duas? Essa daqui, ela é uma situação de tangente. Elas são circunferências tangentes internas. E nesse caso, elas são tangentes externas. Beleza? E elas têm ambas um ponto em comum. E aí, óbvio, mais uma questão aqui da definição. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? É a nossa distância entre os centros. Nesse caso, a distância entre o centro 1 e o centro 2 vai ser exatamente igual ao módulo da subtração dos raios. Certo? Então, é isso que vai acontecer nesse caso aqui. Deixa eu só fazer um risquinho aqui para separar. Beleza? Então, se você for observar, aqui está o raio da primeira, aqui está o raio da segunda. Só um pouquinho aqui. Essa distância vai ser igual ao tamanho da subtração dos raios ali no módulo. E aqui, nesse caso, essa distância, eu acho que essa aqui é bem visível, né? Ó, dá uma olhadinha. Fica mais ou menos, né? Que está meio torto aqui, mas beleza. Essa distância
essa distância vai ser exatamente igual à soma dos dois raios. Então a distância dos dois centros é igual à soma dos dois raios. Beleza? E por último, eu tenho a situação das circunferências serem secantes, uma passando pela outra. Aqui eu fiz quase do mesmo tamanho, mas pode ser uma circunferência uma maior que a outra, não tem problema, beleza? Então você percebe que aqui eu tenho dois pontos de encontro, certo? E aí, pessoal, essa aqui é a definição dela, ela é um pouquinho mais complicada. Essa distância aqui, né, esse Dzinho aqui, pessoal, ele tem um detalhe. Ele vai estar entre a subtração dos dois raios. Ele é maior que a subtração dos dois raios e é menor que a soma dos dois raios. Vai estar entre a soma e a subtração, certo? Que seria essa distância. Tudo bem? E aí, a questão é a seguinte. Vocês vão ter exercícios aí que vocês vão vendo qual a tática que é melhor usar. Por quê? Lembra da situação anterior? Se eu te pedir apenas a relação entre duas circunferências, você realizar a distância entre dois pontos, que seriam os centros das suas circunferências, é tranquilo. E aí você encaixa aqui qual a situação de acordo com a propriedade. Agora, se eu quiser saber qual é o ponto de encontro dessas duas circunferências, talvez você tenha que cair num sistema de equações. Esse sistema de equações, você vai encontrar os pontos de encontro das duas circunferências. Muito parecido com o de reta que a gente acabou de ver na última aula. Beleza? Vamos ver alguns exemplos para clarear. Bom, vamos ver esse exemplo. Determine a equação da circunferência de centro menos 7 menos 4, tangente interna à circunferência C2. Então, vamos lá. Eu quero descobrir a equação dessa circunferência com esse centro. Olha, a gente tem a equação geral da circunferência, desculpa, a reduzida, que tem esse formato aqui, né? A gente já viu ela várias vezes. Do que eu preciso para poder escrever essa equação? Preciso das coordenadas do centro. Eu tenho? Tenho. Então, x menos x centro, menos 7, mais y menos 4, igual r ao quadrado. O que está faltando, pessoal? Falta para mim o raio. Eu não consigo escrever essa equação, eu paro aqui, né? X mais 7 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado, igual r ao quadrado. Eu não tenho esse r. Então, eu peço que você pause o vídeo agora, pense um pouquinho, como que eu poderia descobrir o valor desse raio com as informações do enunciado? Bom, então, eu tenho a informação de que ela é tangente interna a outra circunferência. O que significa, né? Vamos focar nessa informação aqui, ó. Tangente interna. O que a gente sabe quando duas circunferências são tangentes internas? Nós sabemos que se elas forem tangentes internas, o raio de uma menos o raio da outra é igual à distância entre o centro 1 e o centro 2. Nas definições que a gente acabou de ver, eu tenho isso daqui, nesse caso de tangência interna. Beleza? Tá, tudo bem. Então, que informações eu tenho da primeira circunferência? Da primeira circunferência eu tenho raio 1? Não tenho. É exatamente o que eu quero descobrir. Então, fica aqui o R1. E o R2? Eu tenho o R2 da segunda circunferência? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa é a minha segunda circunferência.
Se ela é minha segunda circunferência, qual é o raio dela? R ao quadrado é igual a 25. Então, R é igual a raiz de 25. Lembrando que a gente sempre está desconsiderando o resultado negativo dessas equações de segundo grau, porque eu estou trabalhando com o raio, beleza? Eu tenho que o raio tem medida 5. Então, o raio 2 aqui é 5. E agora, qual a distância entre o centro 1 e o centro 2? Ora, vamos calcular. Tem a formulinha da distância. Raiz de x1 menos x2. Quem seria o x1 e o x2? Seriam as coordenadas do centro. Centro de quem? Da primeira e da segunda circunferência. O centro da primeira a gente já tem. É menos 7 e menos 4. E o centro da segunda? O centro da segunda é menos 5 e menos 4. Então, eu vou calcular a distância entre o centro 1 e o centro 2. Então, ficaria menos 7 menos 5 ao quadrado, mais menos 4 menos 4 ao quadrado. Aqui teremos que o raio 1 menos 5 é igual a raiz de menos 7 menos com menos, mais. Então vai dar menos 7 mais 5 ao quadrado. E aqui, menos 4 mais 4 ao quadrado. Continuando a equação. Menos 7 mais 5 dá menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Então, aqui a gente tem 4 mais 0, beleza? Em resumo, eu tenho que R1 menos 5 é igual a raiz de 4 é 2. Beleza? Agora nós temos que resolver essa equação modular. Para quem por um acaso não lembra, na equação modular eu tenho a seguinte situação. Para tirar o módulo, eu tenho que preservar as duas possibilidades de resultado. Então eu separo essa equação em duas. Uma com menos 2, uma com 2 e a outra com menos 2. Por quê? Porque dentro do módulo, se o resultado fosse menos 2, o resultado dessa subtração for menos 2, quanto é o final? 2. E se o resultado dessa subtração for 2 positivo? Qual é o resultado? 2 também. Então, a gente costuma fazer dessa forma. Então, menos 5, eu vou ter aqui, utilizando a propriedade aditiva, que o R1 vale 7. E nesse caso, eu vou ter que o R1 vale 3. Os dois possíveis resultados, que é o raio de coordenada de valor 7 e o raio de valor 3. Qual dos dois é a resposta? A chave está no enunciado. Determine a equação da circunferência de centro C1, de centro menos 7 menos 4, e essa C1, ela é tangente interna a essa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele está falando que a C1 é tangente interna a C2. Tudo bem? Opa, inverti aqui, né? C2 e aqui C1. Então ele está falando que a C1 é tangente interna à circunferência C2. Quer dizer que a C1 está dentro da C2. Então o raio da circunferência 1 tem que ser menor que o raio da circunferência 2. Logo, o raio da circunferência 2 é 5. Então esse não pode ser 7. Só pode ser 3. E a gente chega então
na equação da circunferência dessa forma, ficando com x mais 7 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 9. Pronto, está resolvido. Essa aqui seria a nossa resposta. Vamos para o segundo exemplo. Bem, pessoal, esse exemplo 2, ele pede para a gente verificar duas circunferências e ver qual a possível interseção delas. Então, na verdade, ele já afirma que existe essa interseção. Então, essas duas circunferências, ou elas são tangentes, ou elas são secantes, certo? Então, eu preciso aí descobrir o ponto de interseção. Para descobrir esse ponto, a gente sempre vai optar por fazer um sistema entre as duas equações. Então, vou colocar a primeira equação da circunferência aqui, a lambda 1. E na hora que você for colocar a segunda, você vai observar que essa circunferência está na equação em formato geral e essa em formato reduzido. Então eu recomendo que você, quando tiver esse tipo de situação, eu particularmente acho mais fácil, prefiro que você deixe as duas no formato geral. Então, vamos colocar essa daqui no formato geral, que seria x mais 2 ao quadrado, é x mais 2 vezes x mais 2, mais y menos 1 vezes y menos 1, igual a 10. Fazendo a distributiva, você vai ter x quadrado mais 2x mais 4, mais y quadrado menos y mais 1 menos 10 igual a 0. Ficou apertadinho aqui no final, né? Bom, por fim, x quadrado mais y quadrado mais 4x menos 2y, 4 mais 1, 5, menos 10, menos 5, igual a 0. Beleza? Então, vou colocar essa segunda equação aqui. X quadrado mais y quadrado mais 4x menos 2y menos 5 igual a 0. Para você resolver esse tipo de sistema, eu recomendo que você sempre elimine os quadrados, x quadrado e y quadrado. Como fazer isso? Você multiplicando a sua equação por menos 1 e somando as duas. Professor, mas sempre vai dar certo? Sempre que for uma circunferência? Sim, porque lembra que eu comentei que sempre para ser uma circunferência o coeficiente aqui é sempre igual, 1 e 1? Aqui também, melhor, o coeficiente é sempre igual. Pode ser que seja 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, mas a gente pode simplificar toda a equação e transformar o coeficiente do x e do y quadrado sempre em 1. Tá? Então, multiplicando por menos 1, você tem menos x quadrado, menos y quadrado, menos 4x, mais 2y, mais 5 igual a 0. Então, eu multipliquei toda ela por menos 1. Para que eu fiz isso? Para você poder somar as duas equações. Olha o que vai acontecer. X quadrado menos x quadrado, 0. Y quadrado menos y quadrado, 0. 10x menos 4x, 6x. 4y mais 2y, 6y. 13 mais 5, 18, igual a 0. Você tem aqui uma equação da reta. É uma reta, concorda? Ela tem esse formato aqui. Se eu simplificar essa equação por 6, a gente ainda chega em x mais y mais 3 igual a 0. Essa é a equação da reta
que passa pelos possíveis pontos de interseção dessas duas circunferências. Isso aqui ainda não é o ponto. Isso aqui é a reta que passa pelo ponto. Então, como que você vai fazer para descobrir a equação, as coordenadas desse ponto de encontro? Bem, eu posso isolar uma das incógnitas aqui e substituir em uma das duas equações novamente. Eu aqui vou preferir por isolar o valor do y. Se você quiser, você pode isolar o x, não tem problema. E agora? Agora eu vou pegar isso e substituir o valor do y na primeira equação. Vamos lá? Bom, então, no lugar do y, eu vou colocar x menos 3. Vai ficar x² mais y, que é y? Menos x menos 3 ao quadrado. Mais 10x mais 4 vezes o y. Mas quem é y? Menos x menos 3. Mais 13 igual a 0. Vamos resolver todas as distributivas que tem aqui. X² mais x² mais 6x mais 9. Lembrando que isso vem desse trinômio aqui, beleza? Dessa distributiva. Mais 10x menos 4x menos 12 mais 13 igual a 0. Tudo bem? Então, vamos lá. X² com x², 2x². 6x com 10x, 16. 16 menos 4, 12x. 9 mais... Isso aqui vai dar 1, certo? 9 mais 1, 10. A gente chegou numa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, a gente pode dividir por 2 e ter ela na forma simplificada. Portanto, agora cabe a gente resolver essa equação, certo? Então eu vou direto aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Você vai ter que o delta é 36 menos 20. Delta é 16. O que a gente já sabe com isso? Vou dar um breve parênteses aqui. Lembra? Se o delta for maior que zero, quer dizer que eu tenho dois resultados, ou seja, eu tenho dois pontos em comum. Elas são secantes. Se o nosso delta tivesse dado igual a zero, eu teria um único resultado, ou seja, tangentes. Se o nosso delta tivesse menor que zero, negativo, nessa situação, eu não teria pontos de encontro, ou seja, não teria resultado. Elas seriam externas, ou até concêntricas. Vamos continuar. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Isso aqui vai dar menos 6, mais ou menos 4, que é a raiz de 16, dividido por 2. Nesse momento a gente tem dois resultados, que é o x1, menos 6 mais 4, que fica menos 2, dividido por 2. Resultado, menos 1. E o x2, que seria menos 6 e menos 4, menos 10, dividido por 2, menos 5. Nossa, professor, então a coordenada é menos 1 e menos 5? Não. Isso aqui, a coordenada é o valor de x. Uma coordenada é formada por xy, tudo bem? Então, eu vou separar isso aqui em duas opções. Deixa eu apagar esse cantinho aqui, foi só para a gente comentar. Eu vou separar em duas opções. O y1, que é trocando x por x1, que é menos 1. Então, ficaria menos 1,
menos 3. y1 vai ser mais 1 menos 3. Resultado, menos 2. O que eu tenho com isso? A coordenada x menos 1, y menos 2. E a segunda opção seria trocando o x pelo segundo valor encontrado, que é menos 5. Ficaria menos 5 menos 3. y2 é igual a mais 5 menos 3. y2 daria, por aqui direto, daria 2. Então, qual é o ponto de encontro? Menos 5 e 2. Lembrando que o menos 5 é a coordenada do x e o 2 é a coordenada do y. Então, aqui eu encontrei os dois pontos de interseção dessas duas circunferências. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra para ver como fica esse problema. Bom, pessoal, estamos aqui no GeoGebra, então eu vou digitar aqui na parte da entrada as nossas duas equações da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 10x mais 4y mais 13 igual a 0. Então, você vai ver, criando essa circunferência aqui, né? Aí, beleza? E a segunda, x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 10. E a segunda circunferência. Então, eu acho assim, sempre válido, né? Se você tiver o GeoGebra instalado no seu computador, se não tiver, dá para fazer online. Você pode também baixar o aplicativo no seu celular. E ele é muito bom para você poder tirar dúvida, né? Às vezes você não está conseguindo fazer o exercício, você quer conferir sua resposta, ou você vê a imagem, te ajuda a solucionar esse problema, tá? Então tá aqui as duas circunferências. Se você quiser achar o centro delas, eu vou vir aqui, ó, na ferramenta ponto, e ponto médio ou centro. Separa o mouse, ó, ela fala o que você tem que fazer. Selecione dois pontos, um segmento, um círculo ou uma cônica. No nosso caso, é o círculo. Então ele achou o ponto A, ó, menos 5, menos 2, que é o centro, como tínhamos encontrado. E na B, menos 2, 1, certo? Mas enfim, olhando as duas circunferências, a gente já percebe que essas circunferências são secantes, né? Elas têm dois pontos em comum. Como descobrir esses pontos, pessoal? Você vem aqui na segunda ferramenta, ó, do ponto, e clica aqui em interseção de dois objetos. Ó, selecione a interseção de dois objetos. Então, vou selecionar as duas circunferências, a primeira e a segunda, e ele criou os pontos C e D. Aqui no cantinho tá as coordenadas desses dois pontos, C e D, né? Então, você consegue perceber que está de acordo com o enunciado, né, com o que a gente fez no probleminha. E ainda, se você quiser, você pode clicar aqui no terceiro botão reta, selecionar os dois pontos C e D, e você consegue descobrir aquela equação da reta, né, que tínhamos encontrado no problema. Essa reta, ela está aqui, né, x mais y igual a menos 3, tá? Lógico que a gente tinha encontrado no sisteminha x mais y mais 3 igual a 0, mas é a mesma equação, né? Só isolar o 3 aí e deixar ele para o outro lado, tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí. Terminamos essa aula. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Abraço, até a próxima.